Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal Fla Tretas. Fla Treta é o canal que foi construído para a gente resolver todas as tretas do nosso clube e para que nós, como torcedores, possamos cair na pancada e decidir quem tem o melhor argumento, porque o Flamengo vive de polêmica, não tem jeito. Então, hoje nós temos mais um presente, além de mim, Luciano Monteiro e Adriano Monteiro, que estavam na live de abertura. Nós temos agora conosco um dos membros do canal também, Ângelo Salles. Ângelo, a palavra é toda sua, se é presente para o povo. Obrigado, Luciano. Adriano, prazer estar com vocês. Desculpa não conseguir participar do primeiro vídeo, né? O nosso piloto desse nosso canal que a gente tanto pensou. Eu sou o Ângelo, né? Como vocês ouviram o Luciano falar, amamos o Flamengo e brigamos pelo Flamengo, né? As tretas, elas são, né, sempre do bem e independentemente das nossas posições, nossas opiniões, são sempre em prol do Flamengo. Então, galera, saudações. Beleza, Ângelo. Vamos assistir uma coletiva de imprensa do Felipe Luiz? Deixa eu tentar transmitir aqui o mais rápido possível minha tela, para a gente poder dar uma olhada no que o Felipe Luiz falou do resultado pífio que a gente teve no jogo contra o Santos agora. Tá? Vamos lá, porque hoje não foi bonito, né? Não foi Eu bonito não esse. sei se o áudio vai conseguir chegar bem para vocês. Se não conseguir, se tiver alguma forma de ver o vídeo, aqui da minha tela vocês vão conseguir ver. Agora eu não sei se o áudio vai sair legal. Mas para quem está aí assistindo do outro lado, para os nossos inscritos, para você que está aqui nos acompanhando, você vai conseguir ouvir bem o áudio. E pessoal, aproveita que agora é quando tem pouca gente. Você vai ser aquele desbravador, pioneiro no canal, aquele que vai receber toda a atenção nossa quando o canal estiver no início, porque quando tiver milhões de inscritos, fica mais difícil dar atenção para todo mundo. Então, a gente tem que fazer clube de membros, etc. E a gente não chegou nesse patamar ainda, como o Bruno Henrique gosta de falar. Então, aproveite enquanto a gente está pequenininho, para a gente poder dar a atenção toda para você, tá? Se inscreva aí, participe, comente, que a gente vai responder todos os comentários. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela? Vamos lá. A coletiva de imprensa. É sempre difícil, né? Depois de uma derrota, mas primeiro temos que parabenizar o Santos pela vitória. É um time que fez um grande trabalho dentro do campo, tentou de todas as formas anular nossas vantagens ofensivas e conseguiu, aproveitou bastante os contra-ataques que tiveram e venceu o jogo, né? Então agora continuar trabalhando. O único caminho é trabalhar, treinar e pensar em vencer o próximo jogo. Felipe, boa noite. Aqui Bianca Molina, TNT Esportes. Aqui ele falou que parabenizou o Santos, fez um excelente jogo, como equipe dele. Eu não achei que o Santos ele foi uma equipe assim tão dura, não. Acho que ele fez o jogo que ele tinha que fazer, que era você vai jogar na retranca, botar um caminhão atrás e conseguir uma bola. O Flamengo fez o jogo que o Santos queria, né? O Flamengo ele foi lá e permitiu que o Neymar, mordido, você não estava aqui, Angelo, mas vai assistir o nosso vídeo que a gente acabou de gravar. Eu falei que o Neymar ele adora crescer em jogo grande. E o Flamengo permitiu isso. Tudo que ele gosta, né? Pelo que a gente viu, 75% de posse de bola no primeiro tempo não se transformou em gols. É algo que a gente precisa melhorar muito, chutar de fora da área, chutar quando der para chutar. Eu acho que 4 chutes no primeiro tempo é algo inadmissível para a posse de bola que a gente teve. Não sei o que você acha, Adriano. Olha, a gente estava comentando justamente sobre isso quando a gente falou um pouquinho no vídeo passado em relação ao jogo. Eu acho que o poderio do Flamengo hoje ele está comprometido pela polêmica que a gente viu aí com a ausência do Pedro e tudo mais. Eu acho que isso é um ponto crítico aí no Flamengo hoje. Precisa de alguém que finalize, aquele cara que tire do goleiro, que tenha a finalização refinada, que é justamente o que faz a diferença nesses jogos, né? O Flamengo ele teve volume de jogo, teve chegadas na área, só que parecia que quando o Flamengo chegava na área com lateral, com ponta, não sabia para quem tocar ou o que fazer com a bola. E a finalização não era aquela finalização que levava muito perigo para o goleiro, né? E as que iam no gol ele conseguia pegar ali. Então isso foi um déficit muito grande nesse jogo, que eu achei que
com a ausência do Pedro, piorou ainda mais, né? O Plata, ele é um craque, mas ele não consegue fazer esse papel de 9 ali ainda. Beleza. Mas Vamos aquilo que eu falei, mandar. pode falar, Desculpa. Luciano, Não, perdão. pode falar. Não, eu quero falar para a gente ir para a primeira pergunta, não se alongar muito, mas se quiser fazer uns comentários, fica à Não, vontade. vou comentar, porque assim, a gente em off, né, nas nossas conversas sobre esse assunto, nós falamos muito sobre essa questão do Pedro, né, de como ele está lidando com a situação, o Felipe Luiz, no meu ver, eu acho que ele exagerou na fala, embora o Pedro não tem que ter esse tipo de passada de pano, ele tem que realmente trabalhar, tem que se dedicar, não é o que eu estou falando, mas assim, eu acho que esse exagero mexeu com o Pedro e durante esses dias, entre sábado, no jogo contra o São Paulo, e hoje contra o Santos, mais uma vez ele não foi relacionado, nem viajou com o grupo. E eu acho que é algo que pode criar um problema para a gente, porque hoje, por exemplo, sem fazer gols, o Pedro em casa, né? Será que se ele. Vamos lá, vamos ver a coletiva. Talvez ele tenha falado isso. Eu não sei. Eu acho que não sei se ele Vamos falou. Eu lá. não assisti. Eu estou reagindo agora à coletiva. Vamos ver se ele falou sobre isso. Se ele falou, a gente toca. Caso não, a gente no final do assunto a gente pode fazer um debate sobre isso aí, que é um bom Boa assunto. parte do jogo, para não dizer em todo, o Flamengo ele dominou, ele controlou, teve as ações Tá falando muito óbvio, mais né? O posse de Flamengo bola, mas dominou. mais A uma repórter vez falando que faltou o Flamengo naquele dominou o pequeno jogo, detalhe do último terço, a dificuldade de mas construir e que. finalizar Ela tá falando todas as exatamente, jogadas. que Queria a saber qual é gente a tua teve leitura, problema por de que o finalizar, time né? tem encontrado esse tipo de dificuldade, ainda mais contra um Santos, que apesar de ter construído a vitória, hoje tinha uma estratégia que era praticamente deixar a bola de fato com vocês e jogar pelo contra-ataque. Obrigada. Bom, eu acredito que primeiro eles tentaram pressionar. A gente viu no começo do jogo, eles saíram jogando uma também, a gente tentou pressionar, conseguiram sair jogando e depois eles tentaram e a gente conseguiu sair muito bem dessa primeira pressão deles e acabamos O argumento dele é que o dominando Santos tentou pressionar e o Flamengo e saiu da pressão. Beleza, vamos lá. defendendo com a bola, né? Tendo a posse, tendo o domínio, e eu concordo contigo onde você fala que no terço final, né, na área do Santos, eu acho que é onde faltou um pouco mais de agressividade, Tá, ele de assumiu também que o Flamengo finalizar tem jogadas, um problema com pouco esse mais de terço coragem final, para beleza. Vamos arriscar lá. mais cruzamentos, para chutar de fora da área, ou até Aí, tá mesmo falando um contra exatamente o que a um, gente falou. Tem que chutar mais num fora da time que área, estava fazer tão cruzamento. bem defensivamente, né? Um time que está muito bem trabalhado pelo Kleber. Ele falou que o Santos. Então eu tentei em É. algum momento do primeiro tempo já trocar o Luiz e o Bruno, fazer essa mudança, porque o Luiz pelo menos ele ia conseguir cruzar com a perna esquerda. Tentei isso, mas mesmo assim o Santos estava bloqueando bastante nossos movimentos, Ele nossos tentou, né? dribles. Falou que tentou E a nossa o Luiz entrada na área Araújo digamos que criamos esse volume, mas não o Bruno conseguimos Henrique para aproveitar isso poder aproveitar em esses ocasiões de cruzamentos, chances de mesmo gol. assim o Santos Então estava defendendo agora muito vamos bem. analisar realmente o que podemos Isso é um fazer problema que o Flamengo já tem há algum tempo, né? A gente furar a defesa bem postada, ou pelo menos assim, com duas linhas baixas. A gente sempre tem essa dificuldade. A gente precisa ter algum tipo de estratégia diferente para conseguir furar isso. Não é possível que a gente não consiga furar defesas bem fechadas. É algo que não entra na minha cabeça. A gente tem o plantel que a gente tem, jogadores diferenciados como a gente tem, e não conseguir furar defesas. Para mim é inadmissível. E pelo que a gente viu hoje, e pelo que o Felipe Luiz está falando na coletiva ali, isso mostra o quão o Flamengo está precisando de um centroavante. Porque o Luiz Araújo não é aquele jogador que ele pisa na área para definir jogada, para fazer para empurrar para o gol. Ele é um jogador que cria a jogada para que sobre ali para um Bruno Henrique, para um Plata, para eles fazerem esse trabalho. Então, quando tem um centroavante puxando a última linha para perto do gol, o Luiz Araújo ele ganha espaço para finalizar de fora da área. Então isso mostra o quanto o Flamengo precisa de um centroavante para fazer esse trabalho. Eu concordo, mas assim, eu discordo um pouco do Ângelo nessa relação de a gente tem elenco que é inaceitável não conseguir furar uma defesa. Cara, existem dias e dias para todo o elenco do planeta. Você tem o melhor exemplo aqui do Mundial passado agora. Me diz quem na América Latina, quem na Europa tem um elenco tão bom quanto o elenco do PSG. Tudo bem que o elenco do PSG não é o melhor dos elencos do PSG dos últimos anos, mas ainda assim vai ter de um elenco. Você tá doido? Eles têm um time bom, assim, vamos dizer assim, um coletivo muito Não, bom. não, não. Com o nome, Não, acho não. que é Passa o melhor. carro em qualquer time do Brasil fácil. E não consigo furar a defesa do Botafogo. E aí? Entendeu? Então não Mas é. O fato de ter elenco não quer dizer que você vai furar toda a defesa, não, cara. São dias o e meu, dias. o meu ponto é o seguinte: a gente está com um time já montado há algum tempo, né?
E a minha crítica em relação ao que o Felipe faz é formação. Eu acho que formação variada o tempo inteiro, 4-2-3-1, 4-3-3. Ao meu ver, né, entendendo futebol, eu acho que o nosso melhor jogo foi feito no 4-4-2. Algumas vezes, inclusive, contra o Corinthians, a gente fez um 4-4-2 que foi super dinâmico, um time que fluía, né? E no meu questionamento em relação a não conseguir furar a defesa, é porque a gente tem jogadores inteligentes, temos um técnico excelente. Não é possível que não consiga ter algo, né? E aí eu não quero falar de Jorge Jesus lá atrás, mas assim, na época a gente tinha variações absurdas de jogadas. Estava travado de um lado, viu o jogo para o outro lado, faz inversão de posição. Então tem uma dinâmica que ainda está faltando para esse time conseguir furar defesas. Eu não vou dizer que seria algo fácil de fazer, mas tem que ter a solução. Mas, Não Angelo, eu dá. acho que essa questão do esquema pouco importa não, eu tô falando não no contexto do jogo inteiro, mas no fato específico de furar uma defesa, o esquema pouco importa. Porque se você parar para reparar num jogo de uma defesa muito sólida e postada para quase dentro da área, você tem 22, tem 20 pessoas dentro da área, 21, né? Que eu tenho um goleiro do Flamengo lá sozinho. Então, assim, você tem para quase 21 pessoas, às vezes 20, porque você tem um zagueiro recuado, um lateral que fica recuado. Então, assim, você tem um bloco muito pequeno de área com todos os jogadores ali. E que formação tem isso? Tanto faz. Qualquer formação que você colocar, vão ter aquelas 20 pessoas socadas lá dentro. Agora, o que você precisa é de, igual o Adriano está falando, ou um cara habilidoso, vou dar um exemplo aqui do Neymar. Cara, o Neymar, ele tá longe de estar no auge da carreira. Longe. Mas ele é um baita de um talento, cara. Baita de um talento. Então, assim, se ele um esplendor de jogada ali por pouquíssimos segundos, ele conseguir espelhar um 10, 20% do que ele fazia lá no Barcelona, mano, vai ter zagueiro aqui que defenda. Tu viu lá três zagueiros um dando cabeçada, ele cortando os três. Ele driblou três lá dentro da área e meteu pra dentro do gol, do outro canto. Então, assim, o Neymar é o gênio, cara. Então, assim, não vai ter zagueiro no Brasil que, se o cara motivado conseguir aplicar o que sabe, não lance. Agora, você não pode dar a chance do ataque, do contra-ataque, que foi o contra-ataque. Eu esqueci o nome do atacante que ele botou para jogar lá bem rapidinho, do Guilherme. Isso. Pô, cara, ele botou o Guilherme para correr na lateral e tocar para o Neymar dentro da área. O Guilherme fez correr e tocar para o Neymar. O que era para ter acertado é a bola antes de chegar. Depois que chega do Neymar dentro da área, tu pode ter três, quatro zagueiros, tu não tem mais o controle da jogada. O cara pode baixar lá o talento dele que teve de anos atrás num relance e não adianta ter três, quatro que ele vai marcar. Entendeu? Não pode deixar chegar. Então, assim, estratégia muito clara. Primeira coisa que tem que fazer, não deixar a bola chegar no Neymar e o Neymar ficar sem jogar. Isso que eu não consigo entender. Quando ele pega na bola, a gente sabe que ele é diferente, não tem o que fazer. É o nosso último craque brasileiro. Né? Por mais que esteja na fase final de carreira, é o nosso último craque. Né? Então a bola não pode chegar no pé dele. Agora, cara, a gente sabe disso. Então por que não foi feito um trabalho, pelo menos no setor que o Neymar joga ali, para que ele não tivesse conforto? Né? Então é isso que me incomoda às vezes. Não sei se o time se acomoda, né? Porque assim, a posse de bola te dá uma certa tranquilidade, uma falsa tranquilidade ali, né? Tá contigo, né? Não preciso. E uma hora você toma uma escapada dessa e toma o gol. E aí cai no pé do cara que é diferente. De novo, é que nem aquele pênalti batido no ângulo, né? Bateu no ângulo, não tem o que fazer. O goleiro pode ter 3 metros de altura, não vai chegar na bola. Mas por quê? Foi o pênalti perfeito. Então o Neymar, ele tem a chance de fazer a jogada perfeita. Então, se a bola chega no pé dele, é que o problema agora, se ela não chega, quem no Santos ele poderia fazer a diferença? Ninguém. Sim, com todo respeito ao Santos, a história do Santos, hoje o Santos não tem ninguém ali no Neymar. Teve uma coisa que o Felipe Luiz, eu acho que não estava esperando no jogo, que era a dinâmica do Neymar sair do meio-campo, da criação, e esperar ele no ataque do lado do atacante. Tu reparou quando isso aconteceu? E Você reparou no jogo quando isso aconteceu? Como é que aconteceu? sim, porque o Santos não estava mais conseguindo ter controle da Então, bola. mas teve uma hora que o Neymar, o narrador ele fala, o Neymar saiu, foi lá conversar com o técnico. O Neymar estava até então no meio de campo. Aí o narrador falou, o Neymar saiu e foi lá conversar com o técnico. Quando ele voltou, ele já voltou na ponta. E logo depois ele meteu o gol. Qual zagueiro?
Hã? Em cima de qual zagueiro? Ah, tinha três lá, né? Foi Tava o Danilo. Léo, tava o Danilo. O Dani, não que o Não, Leandro ele não é o mais velho, né? E para jogar que não precisa fazer, ele teria mais dificuldade de conseguir marcar. não, mas eu Mas acho que nessa questão aí, tu podia botar qualquer zagueiro ali que dificilmente ia tirar. Porque o Neymar ali, cara, é frio, é o cara rápido no drible. Bota o Neymar numa pelada, ninguém pega esse cara, não, velho. Assim, tu pode botar os caras gênio lá. Quando ele quer jogar e tá numa disposição com físico, é difícil. Mas assim, é o que a gente tá falando, não pode deixar chegar nele naquela situação. Ferrou. Agora, vamos tentar É terminar, ver óbvio se que tem um ele vai carinho falar. ali por parte de você com o Neymar, até deu para ver muitas movimentações e interações dele com você. Até teve uma hora no gol, não sei, acho que até o momento para ele você tá falar que incomodado, né? Tá bem depois do nervoso, gol ele bebendo água o tempo comemora, todo. olha para você e fala, eu falei, teve alguma coisa nesse sentido de ter provocação entre vocês? E queria saber também se teve alguma estratégia para poder pensada em cima do Neymar, né? Porque a gente sabe que é um jogador letal e que pode acabar com o jogo A como primeira fez. pergunta ela fez Teve bosta alguma lá, que estratégia? E teve queria que você pudesse alguma falar também treta sobre essa entre troca eles que você teve lá e com ele. tal, uma Bom, um provocação, né? jogador Aí ela perguntou uma coisa extraordinário, boa que um é grande sobre o amigo, Neymar. Se teve alguma estratégia ex-companheiro relacionada ao Neymar. É de seleção. normal ele Tenho ficar uma elogiando amizade o muito Neymar, né? grande, muito boa com ele. É. E é um privilégio para o futebol brasileiro que ele esteja jogando aqui novamente. Né? Uma pena que hoje ele conseguiu decidir o jogo para o Santos. Conseguiu... Que isso? Entrou o Hoje auge do Campeonato conseguiu Brasileiro de decidir o Dominó jogo para no o meio da Santos. Um jogador coletiva, que é você entendeu? determinante, um jogador que pega a bola e sempre faz alguma coisa, Campeonato sempre faz Brasileiro uma de jogada de Dominó. perigo, que é feito, ou deixa o companheiro tentar o gol. É, E esse tipo de jogador, que obviamente, nós fazem. tentamos ter um cuidado especial. Primeiro, não deixar ele ter tempo, que não deixar ele receber, sempre ter gente em cima. Mas ele, claro, é um jogador tão determinante, ele tira sempre o marcador que vem Ah, cara, tudo que a gente estava falando perto, que a gente ele debateu aqui, consegue engraçado. A gente estava organizar o falando tudo aqui, jogo a gente tá falando exatamente. muito Ele é um bem jogador aí para você determinante, não pode colocando deixar a ela bola ali chegar no ataque, nele. né? Só que a bola Mas chegar na nele aí já verdade o é. Santos criou mais chances E quando parece foi que a assim, gente são viu o vídeo antes de nossas debater, né? perdas da bola, Parece que a gente muitas debateu o vídeo antes. contra-ataques, momentos que a gente estava confortável, que a gente tentava acelerar a jogada, acabava forçando um passe, errando no meio e acabamos sofrendo assim. Né? E eu tentei corrigir isso no intervalo, tentei segurar um pouco mais o Varela, assim, principalmente para isso, para tentar Basicamente, ele não está segurar falando essas todas as situações letras. Ele falou que da forma que o está Santos tentando atacou, mexer no corrigiu, time, mas tentou mexer as infelizmente peças. Ela estava errando muito no não é como se meio fosse para a conseguido construção do fazer. jogo. Isso é Tentou futebol. mexer no Varela, mexeu não Continuar sei o quê. insistindo em que nosso time Mas tem que o tentar time sempre não atacar rendeu. bem nesses Cara, também contra-ataques tem isso, corridos, né? Você trouxe um ponto interessante, a se bola puder falar aqui da agora. forma que o adversário tem de Assim, nos eu Deixa eu só dar acho, pausa aqui. Vai lá. perdão, eu acho o seguinte, né, o Varela é excelente jogador, não estou falando do Varela em si, mas qualquer coisa que você precisa improvisar, né, vai ser sempre algo que você vai, né, para tapar um buraco ali e você perde, acho que uma característica principal do lateral, que é esse avanço, né? E o avanço da lateral esquerda, você tem que virar, ajeitar a corpo para poder cruzar com a direita, você já perde tempo ali, esse time é muito importante na hora de você atacar, ao meu ver. Então, assim, a gente tem uma base, cara. Sub-20 ganhou ontem de 4-2 do Atlético Mineiro, né? Não tem um garoto desse que possa vir para compor o elenco para poder fazer, né? Esse período que o Ayrton Lucas está machucado e que o Alexandre está Eu machucado. sei, Angela, te falar, Sim, mas não é que, cara, de repente ele já testou, ó, tem alguém que ele bota pra jogar, mas não rende, entendeu? Não sei. Dificilmente ele vai falar isso numa eu até coletiva, né? entendo, mas assim, se é para improvisar alguém que não vai render, né, o esperado, não é mais fácil botar alguém que de repente tenha vigor físico, um garoto jovem, fica aqui, evita que esse cara avance, por exemplo. Evita que o lateral direito avance, que os pontas trabalhem ali. E ele vai fazer bem o trabalho dele. Né? Então, eu tenho problemas com relação a improvisar. Eu entendo que durante o jogo acontecem situações que você precisa, às vezes, né? Perder dois jogadores, às vezes, na mesma posição, como já aconteceu. Agora, previamente, você conseguindo trabalhar a cabeça desse garoto e também, né, a estratégia do jogo, eu acho que improvisar é sempre o risco, né? Por quê? Você está colocando alguém que não está dominando ou não domina aquele setor ali por completo. É o meu pensamento. Não sei o que vocês pensam disso. E ele precisa colocar o Vinha também para pegar ritmo de jogo, né? Nem, tá bom, não tá rendendo o esperado, mas será que 30 minutos ele não consegue jogar? 20 minutos ele não consegue jogar e render o máximo dele ali?
para ir pegando o ritmo de jogo. Isso é algo que precisa ser discutido também. Eu via que em vários momentos o Varela estava desconfortável ali na lateral esquerda, né, que não é a dele, ele é a lateral direito, então tu via que ele dominava com a perna errada ali e queria ajeitar o corpo, não conseguia, então ele estava meio desajeitado. E isso faz diferença na hora do jogo, para criar uma jogada, para construir. Mas nesse caso, cara, não tem muito o que fazer não, Adriano, porque se você tá sem um lateral esquerdo, se tem um outro lateral esquerdo que tá lesionado, aí o Ayrton Lucas não tá podendo jogar. Assim, ele não tem muito o que fazer, ele vai ter que improvisar mesmo, entendeu? É Mas um tem a jogo. base, Luciano. Tem a base. Isso que me incomoda. Assim, a gente tem uma Ah, base mas, boa, já. mas Ângelo, aí se bota um moleque desse, que faz merda, vai todo mundo cair de pau em cima dele. Por que que botou esse moleque? Entendeu? Vai pegar o moleque da base. Eu penso um pouco diferente, porque assim, é a pressão quase zero em cima do garoto. Porque assim, ele tá ali para cumprir um papel, né? Que ele A teoricamente não tá pressão pronto. quase zero, dois ataques 2-0, não é pressão quase zero não, velho. E assim, de novo, a gente tá falando da base do Flamengo, gente. Não é a base do, com todo respeito, Pô, do mas principal, Ângelo, eu sei que é a né? base do Flamengo, mas aí tu pega um garoto novo, jogo grande, não sei. Pode ser Então, que o Felipe Luiz tenha tentado, cara, não sei, de repente a gente não sabe. a gente não sabe o dia a dia como é que funciona, mas assim, né, de novo, nada contra o profissional Felipe, mas eu acho que o Felipe tem uma personalidade assim, uma pessoa de ser uma pessoa teimosa, né? Ele tem ali, obviamente, ter convicção é uma coisa, ser teimoso é outra, né? Ele beira ali um pouquinho das duas coisas, né? Tem uma convicção, ele tem uma linha de trabalho, pressionar o tempo todo, mas acho que ele é um pouco teimoso em algumas coisas e inflexível, né? De entender que, de repente, poxa, hoje eu acho que eu posso usar esse garoto. Ou eu vou pegar essa formação, por exemplo, e vou alterar um pouquinho as peças. Enfim, são né, situações que eu acho que ele pode aprender. Eu acho que ele está novo ainda dentro da função nova dele como técnico, mas eu vejo ali um pouquinho dessa teimosia dele em alguns momentos de escolhas, né? De saber Uhum, o que colocar, quem colocar, até mesmo de mexer. Às vezes ele demora muito a mexer no time, né? Não sei uhum, se você concorda comigo, que às vezes ele demora tanto a mexer que quando você percebe, cara, o tempo já foi, sim, né? sim. Não, não, sim, mas ele falou aqui agora, acabou de falar na coletiva que ele mexeu aqui, mexeu ali, mexeu no meio, mexeu nas pontas para tentar cruzamento, ele mexeu no meio porque estava errando o passe de bola. Então, o passe, né, a posse de bola e o passe. Então, assim, ele tentou. Agora, tem uma questão também, acho que a gente tem que entender, e é o que parece que o Felipe Luiz está demonstrando um pouco isso, mas sem falar, claramente, é que às vezes o técnico, ele enxerga, ele mexe os pauzinhos e os jogadores não se envolvem. Entendeu? Isso é capaz Sim, tem também. dia que não dá, é verdade, isso é fato. É. Então, assim, pode ser que, assim, como é que a gente percebe se é isso ou não, ou se é o técnico mesmo? A constância. Se isso se tornar uma constante, se todo jogo você vê que, cara, não tá desenrolando, ele tá mexendo, desenrola, porque ele tá mexendo mal. Agora, cara, o cara joga bem, pô, defesa menos vazada, melhor ataque da competição, segunda derrota no campeonato. Então, assim, você tem vários números bons. E num jogo, pô, cara, não deu certo. Aí, ainda é aquele ponto fora da curva, né? Ainda é fora. Vamos lá, vamos ver o que ele falou. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Esse é o Mário da Litoral News. Hoje você colocou o Wallace no segundo tempo. Queria te perguntar se na estratégia com o Alacian a Tá minutagem que falando você já sobre o esperava, Alaciano, ou né? Então, o esperaria para dar um Alaciano pouco mais de tempo é para o xodó da jogador? torcida, E né? que explicasse também o Uhum. motivo de não utilizar o Matheus Gonçalves dentro do gramado. É um jogador que tinha um negócio com o Cruzeiro, mesmo disse, Pô, vai aí vai ajudar o querer usar a Flamengo, treta disse que do vai Matheus batalhar para ganhar o Gonçalves, que o espaço Matheus dele, Gonçalves mas que obviamente quer jogar. Ele tinha tem um, treinado um bem? Qual o contrato com o motivo de não Cruzeiro, ganhar depois oportunidade? cancelou, Obrigado. porque aí. Ele começa falando O Wallace do Alacian, é que um é um bom jogador jogador, que aí depois vai tem puxar lá se entrado muito do, bem, tem do correspondido Matheus, cara. sempre que a gente É a hora precisou, que falta em pergunta para inúmeras e fazer, pergunta diversas qualquer besteira. posições dentro do campo. Um jogador que tem Ah, velho, eu muitas não vou, eu vou assistências, até pular essa Ah, dúvida aqui, a essa gente é uma questão. coisa interessante, né? Por que não tem lá 3, 4 perguntas já, né? Escritas ali para se preparar. Se alguém perguntar a mesma realmente pergunta que ele já tinha preparado, Ah, fica Matheus. impressionante, cara. Aí vai falar sobre da pô, o parte Matheus Gonçalves ia ser de vendido, ele não querer jogar. foi e tal. Vou pular isso aqui, que isso Diego. aqui não vale nem a pena Felipe, não tem discutir. como não te perguntar. Peraí, deixa eu voltar aqui, ele vai falar. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, não tem como não te perguntar. Paparazzo. Hoje é o segundo jogo que o Pedro fica de fora. O Pedro não é relacionado. Eu queria Olha saber um lá, pouco de vem um você. cara do Como é que foi a paparazzo semana? perguntar O que sobre rolou o durante a Pedro. semana? A Sabia gente que ele teve levantar notícias polêmica.
de uma possível reunião entre vocês, interna no grupo. Queria saber como foi a semana, o motivo, novamente, da ausência do Pedro, e se agora que o Bruno Henrique está suspenso contra o Fluminense, tomou o terceiro amarelo hoje, se você conta com o retorno do Pedro para o fim de semana. Obrigado. Cara, vou te falar, beleza, a pergunta até no final foi mais ou menos, mas isso me dá uma agonia de jornalista brasileiro, não sei se você, eu não sei se os outros jornalistas são assim, eles fazem uma introdução da pergunta, meio que querendo induzir o que você vai falar. Ah, não sei o que, da treta com o Pedro, que não sei o que lá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, meia hora de introdução para perguntar se você pretende usar o Pedro com a deficiência que você está tendo no ataque. Caraca! Por que tu faz direto a pergunta? O cara faz aquela toda Ele uma falou, se você introdução. responder de forma diferente, né? Mas ele esquivou bem ali. O Felipe Luiz, eu acho que a resposta dele foi cascuda. Eu tô Vamos ver. O Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, Toma, um assunto isso aí, encerrado, isso agora aí. a única coisa que nos O resta assunto é tá trabalhar encerrado. para dois Tudo que eu falei, eu já falei. É isso aí, o que eles querem ficar levantando treta? Já falou, pô. E aí, só para poder me explicar aqui, é um Felipe, react ao vivo apesar mesmo. de Só estou acompanhando aqui no tablet aqui o vídeo, para poder comentar com vocês. Mas, a princípio, eu acho que a resposta do Felipe Luiz foi exata, direta, foi cascuda, não tem mais o que falar. E bola para frente. Agora o Pedro que tem que estar com responsabilidade, a bola está com ele tem que mostrar a responsabilidade dele agora. Eu acho que, por exemplo, esse assunto tá tão. Acho que cansa, né? Todo mundo, até como torcedor, como quem quer o bem do Flamengo, a gente sabe que isso só vai trazer mal, né? Então, trazer isso à tona de novo. E youtuber, nós hoje somos youtubers também, né? Então a gente pensa sempre no Flamengo, nunca em criar, né? A gente brinca com a treta, mas tudo pensando, né, em o Flamengo se dar bem na história, né? E tem jornalista não, tem youtuber que quer pegar ali e trazer mais um assunto para amanhã render outros vídeos, render outra coisa. Bastante, cara, bastante. Pô, a gente falou do Pedro no nosso primeiro vídeo aqui, mas como a gente já falou, vai ficar remoendo as mesmas coisas, entendeu? Não adianta. Cerrado, Já foi. uma questão que não tem nem muito a ver com o Pedro, próxima tem mais a ver pergunta. com o departamento de futebol. O jogador soltou uma nota, na nota ele se mostra totalmente chateado com o Não departamento tem de a ver com o futebol por Pedro, tem aquela a ver com o conversa vazada departamento de de um membro do futebol. departamento de Aí futebol vai oferecendo ao perguntar jogador sobre a um conversa valor muito vazada. abaixo Cara, do que a isso é gente sobre o costuma jogo. pensar Tudo na bem, não é vida sobre o dele no jogo, não, Flamengo. sobre o elenco. Na sua Mas o coletiva que no um sábado, você técnico vai sugeriu a ficar ele falando que sobre ele conversa procurasse os vazada de companheiros e dirigente, pedisse cara? desculpa pelo comportamento dele no treino. Queria Cara, saber se você o que também eu falei, sugeriu falta aos de ter membros do perguntas departamento de preparadas futebol, para ou ao membro do Pô, departamento de cara, futebol, ao chefe do idiotice, departamento né, de cara? Ficar futebol, que perguntando isso conversasse com o pra. Pedro para Cara, tentar resolver Vai essa caçar situação e clique sabe, até depois pedir aí. desculpa para o jogador. Obrigado. vamos ver o que ele vai falar. Bom, sinto muito, eu repito, né, um assunto do meu caso totalmente encerrado. Repetiu que tá encerrado. Sobre isso é um assunto para Gastou munição à toa, cara. diretamente para eles. Sobre isso, da minha parte técnica, o que eu falei já está totalmente encerrado. Toma ali de novo, o que eu falei, minha parte tá encerrado. Ei, por que o cara perdeu o tempo dele pra ouvir isso? Sequência agora do Campeonato Brasileiro, olhando Cara, e o Felipe Luiz está criando uma casca, né, cara? Ele não tá se caindo nessas furadas e nessas perguntas maliciosas aí para gerar polêmica. Ele tá indo direto ao ponto, tá encerrando ali, não tá respondendo. Às vezes o empate Ele deve ter tido algum tipo de orientação também, porque assim, teve a grande massa de fato apoiou, né, a atitude dele na última coletiva, mas parte não. Então, talvez ele tenha tido ali algum tipo de conversa com o pessoal ali da comunicação para poder falar do jogo e qualquer coisa que voltasse nesse assunto, né, responder que já resolveu e foi, entendeu? E de fato, né, A parte já foi, Flá, acabou. a parte Flá Nutella, que está acostumado a ganhar e que é o JJ de volta. O Anderson aqui, ele se enquadra nesse perfil aí, tá? Eu? Desculpa, até errei teu nome, meu Ângelo. Não, eu Tô falei brincando, tu não é a viúva do Jorge Jesus, não, mas assim. É o seguinte, né, agora falando desse assunto bem rapidinho, eu defendo que você tem várias formas de você atuar em relação à resolução de conflito, né? O Felipe usou uma estratégia, na minha opinião, não foi a melhor estratégia, né? Espero que surta o efeito que ele imagina que possa surtir, mas eu teria feito diferente. Usado, né, o mesmo rigor, né, mas não as mesmas palavras, e usado outras técnicas que, na minha opinião, é um assunto muito simples de resolver. O Pedro não é um garoto indisciplinado. É preguiçoso, não está treinando legal, isso aí é algo que dá para se trabalhar com ele, mas ele não é um menino ruim.
Então, quando a pessoa não tem índole ruim, não tem esse tipo de Gente, ele não é um menino ruim, ele é um menino perversidade. bonzinho. Oi? Ele é um menino bonzinho, coitadinho. Menino, o cara tem 30 e poucos anos, Anjo. Não que é só 28, Não, 28. vai ter, então já é, mas antes vai ter quase 30 anos, aí tu vai Não ficar é passando tanto, mas menino assim, bonzinho, vamos é cuidar da. fácil, Poxa. fácil de resolver. Agora, imagine se fosse um Romário. O que vocês acham que aconteceria se fosse um Romário da vida? O Romário ia meter o pé, ia falar, não vou cumprir o contrato, acabou, e acabou, pô, ia sair. Romário, cara, era jogador seguinte, ele era peitudo. Ele era peitudo. Ele ia pegar, que se dane torcida, que se dane clube, que se dane tudo, ele ia pegar, entendeu? E a torcida ia ficar com raiva, chutar a bunda dele pra fora e acabou. O Flamengo é maior que o Romário. E que não foi muito diferente, como vários outros caras grandes que passaram pelo Flamengo. O Flamengo é maior que o Romário, todo mundo é maior. O Flamengo é maior que todo mundo. Fato. Agora, você acha que o Felipe Luiz teria falado com as mesmas palavras se fosse pro Romário? Eu Não sei, velho, não sei. Porque o Romário responde. Então, assim, Não, eu acho que se fosse hoje, falava, velho. Se fosse hoje, Romário hoje, Não, monegando no treino, Felipe Luiz hoje, do jeito que o elenco tá, falaria. Eu acho que falaria. Cara, o Romário hoje, ele é. Eu acho o seguinte, que você também sabe para quem você fala. Eu acho que tem situações que você vai falar, vai crescer, e tem situações que você vai manter ali um pouquinho mais a linha. Acho que tudo vai depender do elenco, cara. Como é que o elenco tá? Se o elenco chegar assim, estiver defendendo o Romário, eu acho que o Felipe Luiz não faria. O Romário, se o elenco estivesse defendendo nesse caso o Pedro, o Felipe Luiz não faria. Mas foi dito claramente que o elenco deu o aval. Não foi só, foi a diretoria, o presidente BAP e o elenco deu o aval do Felipe fazer aquela declaração. Então, eu estava vendo o Mauro César Pereira falando, né, que na verdade foi meio implícito, né, a questão do elenco apoiar o Felipe. Tá? Não teve nada aberto, não teve ninguém se declarando, não, estou do teu lado, mas pelo comportamento, né, eles perceberam que tinha um incômodo ali com o Pedro, e aí ele conversando com a comissão dele, né, decidiram falar como falaram, abertamente com todo mundo, mas não foi assim, né, todo mundo falou, vamos lá, e pode falar com ele. Enfim, não é o momento que eu estou, não é essa questão que eu estou trazendo. O que eu trago eu acho difícil qualquer técnico, não só o Felipe, tá? Falar de forma tão aberta contra um jogador, por exemplo, que também tem a mesma personalidade. De ser um cara mais direto, um cara mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Romário foi mais ídolo no Flamengo do que o Gabigol? Não, sim. Não foi. Tu acha que o Felipe Luiz não falaria isso do Gabigol? Falaria porque o Felipe Luiz, o Gabigol, não tem a cancha do Romário. Pronto. Por mais que Não, mas não é cancha, cara. É o status do cara. O status do cara. O status do Gabigol era o maior status do que o Romário era no Flamengo. Mas eu não digo nem pelo status, Luciano, eu digo pela pessoa, pela personalidade. Por que eu tô falando isso? Porque tu imagina, né, você abrir um precedente pro Romário falar de você. Porque assim, o Pedro abriu precedente. Beleza, não tô questionando isso. Mas eu acho que se, por acaso, o Felipe Luiz fizer algo errado, ele não vai vir a público falar. Eu acho que o Romário viria. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que ele viria para mostrar. Eu acho. Tu me esculachou, agora você errou. Eu vou te esculachar também. Eu entendo o teu ponto. Eu entendo o teu ponto, Lage, e concordo também nessa parte, porque eu acho que o Romário ele não daria um contraponto dos erros do Felipe Luiz, só viria xingar o Felipe Luiz ali. Ia meter o pé do Flamengo. Ele ia xingar e ia querer quebrar o contrato. O Romário era esse cara. Vamos lá, vamos ver o que ele. Tem clássico com o Fluminense, que é o próximo jogo. Você, como treinador, fica observando muito isso? Fica se prendendo a isso ou deixa rolar e não olha tanto para a tabela? Não, olhamos os resultados que acontecem. Por exemplo, hoje já tem outros jogos, olhamos os outros resultados e vemos como estamos. Mas a única coisa que está ao nosso alcance é fazer a nossa parte, né? Então hoje infelizmente, é uma pergunta genérica, né? Você tem a tabela, a preocupação com os próximos jogos, se você perder, vão te passar. Conseguiu vencer. Estou de olho no resultado, cara. Acontece a mesma coisa, gente. O que ele pode fazer? Não, agora eu tô super preocupado, perdi o campeonato. Ele perdeu um jogo, agora ele vai ter que correr atrás dos outros jogos para não perder.
O bom é que foram 2 jogos se fora entende de casa, que então a gente já tem, ainda tem o jogo de normal, mas volta, né? Então a gente por pode O ruim é que recuperar foi isso. contra o Santos, né? Que tá numa draga. Mas o campeonato é muito longo, como você falou. Nós Mas, temos que cara, rapidamente a gente perdeu com o Cruzeiro jogando erguer muito mal. Aquele jogo levantar foi o ânimo pior jogo. Eu acho que foi temos pior do que um contra o clássico Córdoba, domingo, sendo muito um sincero, adversário que tá? também vem muito motivado, né, Mas do Mundial que fez e se a não gente foi jogou bem fácil contra o para Santos, eles. né? Vamos dizer assim, Felipe, num boa noite, geral, Guilherme jogamos bem do e não Lance. conseguimos fazer Eu o queria que gol, você a falasse um gente volta pouquinho aquele mais mesmo sobre o problema de fazer Neymar. gol. Ele Não foi fazia de. tempo que ele não Não jogava conseguiu. mais de Assim, a 80 gente correu minutos. atrás da bola contra o Cruzeiro. Eles dominaram a gente, não tem o que falar. Então, assim, se não foi nesse nível, que não foi nesse jogo, é tranquilo, acontece. Tem, né, jogos que são assim. Mas me incomoda a questão de a gente não conseguir fazer gols ou não estar conseguindo é, finalizar jogadas em direção ao gol. Né? Porque às vezes acontece você fazer um movimento, fazer um outro, e joga para lá, joga para cá, cruza para lá, cruza para cá e não dá em nada. Então isso me incomoda muito, de pelo menos alguém conseguir finalizar a jogada. Chuta pro gol, né? Ver o que vai dar. Né? Vamos ver o que ele vai fazer nessa pergunta aqui. Sobre o Neymar, ele fazia tempo que ele não jogava mais de 80 minutos. Hoje ele jogou quase o tempo inteiro. Você, como você conhece ele de antes, queria que você falasse um pouquinho. Esse o Neymar de hoje pode ser um Neymar na seleção brasileira? Você acredita que as Cara, partidas que o Neymar pergunta, fez mal. como hoje Pô, pode o levá-lo Neymar realmente de para a seleção hoje brasileira? Uma pode ser o pergunta mais Neymar da pessoal, seleção como brasileira? você conhece Isso tem ele. que perguntar pro Todo mundo Ancelotti, sabe da cara. Pô, qualidade tu vai que o perguntar isso Neymar pra tem, Felipe o Luiz, cara, técnico do importante que ele é Flamengo. para o nosso futebol. Depois do jogo, do E Flamengo e Santos, que hoje eu vi perdeu. o Neymar A fisicamente pergunta num lá pro nível técnico do Santos também, né? Neymar jogou o jogo todo. a gente via nos duelos, via nas recomposições, até Cara, tô mesmo te ele falando, jornalista, cara, te contar, Mas meu irmão. detalhe, o Neymar tá sem jogar bola Os nosso há um caras campeonato. mês. Coisa tão que ele jogando vinha assim, ó, fazendo nas antes dessa credenciais do pausa, né, jornalista. Eu não sou ao longo jornalista, mas fico com de vergonha tanto dessas tempo perguntas, cara. parado. Eu acredito que uma lesão tão grave, tão séria como que ele teve, sempre como é que fala? Irá requer Tá enchendo linguiça aqui falando cuidados bem do Neymar, sobre da essa lesão do parte muscular Neymar, e de também tal, que ele vai ter que se mas é um jogador que quando recuperar. tá bem, Cara, ele essa vai foi a fazer última mais. pergunta mesmo? Deixa eu ver aqui. Coletiva de imprensa, no Não, técnico acabou, é isso Felipe mesmo. Foi a Luiz na última, sala de entrevista. foi a última pergunta. Então, cara, é isso. Eu acho que perguntas ruins, não tinha muito o que falar. Alguém ia tocar no assunto de Pedro tocou e ele deu corte seco. Como é que é aquela propaganda Tramontina mesmo? Corte rápido. Corte rápido. Corte, corte rápido, Tramontina. Vou dar uma risadinha aqui. Risadinha aqui para as perguntas que os felizes fizeram, cara. Te contar. Eu não gosto, cara. Eu não gosto de assistir E assim, coletivo. vou te falar, eu acho que isso é um ponto positivo, porque em outros momentos a gente sabe que nas coletivas era só polêmica, os técnicos fugiam da pergunta de tática, e o Flamengo tá vivendo um momento tão bom que os jornalistas estão sem o que perguntar, porque o Flamengo hoje não fez um jogo ruim, não fez um jogo que fosse digno de críticas, teve o azar aí de uma bola sobrar para o Neymar dentro da área e tomou o gol, mas o jogo do Flamengo como um todo ele dominou, fez um jogo excelente, e isso não trouxe para a coletiva críticas para o Felipe Luiz. E isso é algo que fez eles voltarem na semana em polêmicas, em situações, fizeram acho que 3 perguntas sobre o Neymar, sendo que é cerca do Flamengo, é sobre o Felipe Luiz. É a 5ª derrota, se eu não me engano, desde que o Felipe Luiz assumiu. E isso é algo emblemático, porque o Felipe Luiz ele quer ter mais títulos que derrota. Intrinsecamente, eu acho que ele quer viver o que o Jorge Jesus viveu, por exemplo. Ele quer ter mais títulos ali a conquistar do que jogos perdidos, né? Então, realmente foi uma coletiva muito abaixo. Se a gente pudesse classificar, eu acho que a coletiva foi pior do que o jogo do Flamengo, com certeza, pior do que essa derrota aí. Cara, mas Concordo. assim, uma pergunta, desculpa, Angela, te passar a palavra, mas uma pergunta, para mim, poderia ter sido melhor elaborada, ela não foi, mas era uma pergunta importante, que era aquela assim, o que você vai fazer, o que você pretende fazer, ou planeja, não sei, para resolver esse problema crônico que o Flamengo vai ter ao longo da temporada em times retrancados e você não conseguir fazer teu jogo. O que você pretende fazer? Essa era uma pergunta excelente, entendeu? Vai lá, Angel. Concordo. Mas em relação à coletiva em si,
vou ser bem sincero, só de não ser o Tite ali, já fico aliviado, porque eu não consegui assistir. Não, Assim, não assisti não. vocês sabem como eu sou com o Flamengo, né? A gente respira tudo do Flamengo. Quando eu tô aqui revoltado por dentro, perdemos o jogo, tô aqui ruminando a derrota, né? Essa é a palavra correta. Mas eu consigo assistir a entrevista do Felipe Luiz, mesmo ali sofrendo, porque a gente vai ouvir, assim, não sei se vocês sentem essa vergonha ali, às vezes, né, quando você perde, você sente ali um pouquinho da dor, né? E com o Tite eu não conseguia acompanhar o Flamengo pós-jogo, porque era muito, muito chato. Então, assim, por mais que tenha sido uma coletiva ruim por parte da imprensa, vamos dizer assim, eu fico feliz de não ser um Tite ali para responder. Felipe Luiz é camisa 10 em coletiva. Até agora, rapaz, o cara matador em coletivo. Você vê que ele não deixa margem para polêmica, assim. O jogador entra, o repórter entrou na polêmica e toda vez que entrou na polêmica ele foi corte rápido, assim. Tá. Eu já falei sobre isso, não tem mais o que falar. E isso aí não tem no YouTube, hein? Vou te falar que comentar a qualidade das perguntas, comentar a coletivo, isso aí tu não vai encontrar em nenhum canal aí. Até porque a gente é pequeno, né? Não tem rabo preso com ninguém. Posso meter pau em todo mundo. Dá pra falar, ó, o Romário, mas o Romário não vai assistir o vídeo, então tá tranquilo. Romário, somos fãs, né? Da tua personalidade, do teu futebol, mas tu dava os moles também, hein? A galera que não sabe, o Ângelo é jogador de futebol, ele já jogou com o Léo Pereira, né? Pereira, com o Hugo Neneca. É, isso aí. Quem sabe tu não esbarra com o Romário, é só ir lá pra Zona Sul. O Romário jogava pertinho da minha casa, cara. Eu me mudei, hoje eu tô morando em São Paulo, né? Mas eu morava muito perto ali eu morava em Copacabana, ali, Copanema, né? Que é aquela miúca ali do Arpoador. Então, o Romário jogava ali próximo. Não sei se era o Romário, não. Quem jogava muito. Não, o Romário jogava também. Eu não lembro sim, o Romário jogava no Leme. Não, mas ele só que ele jogava no Leme, exatamente. Mas eu morava na outra ponta, no outro porte, né? E quem jogava em Ipanema era o Renato Gaúcho. Mas eu nunca fui do futebol, só passava com a minha bikezinha, parava ali, via os jogos e não tenho essa habilidade. É difícil, já cria uma ideia aí pro Ângelo do canal secundário aí, ser de futebol, porque, cara, vou te falar, não é todo mundo que consegue não, hein, cara. Outro esporte, assim, eu jogo bola também, mas para quem acha que é só, né, ter noção de futebol, conseguir jogar futebol, é outro esporte. Mas assim, excelente esporte, dá muita, muito, como é que eu vou dizer, a habilidade melhora nessa parte de domínio de bola, mas o principal, condicionamento físico, é algo surreal. Você trabalha muito, muito mesmo, emagrece bem. Então eu recomendo para todo mundo fazer futebol quem puder. Obrigado, Ângelo. Pessoal, um abraço, tá tarde já, vamos embora. Você que ficou aí, você foi forte, assistiu a nossa live até o final, assistiu nossos. Cara, e essa ladainha também de entrevista coletiva que eu não gosto, mas assim, é bom a gente acompanhar, né? Obrigado, cara, obrigado. Você tem nosso apoio, nossa dedicação. Comenta aí que a gente vai responder, tá bom? Um abraço pra todo mundo, gente. Tudo de bom. Até mais. Canal, por favor, gente. Siga a gente. E bora pro próximo vídeo. Compartilhe também com seus amigos. Se você gostar da gente, nos ajude a crescer. Compartilhe. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço, valeu. Tchau.